Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui com mais uma live de intercessão pelo sertão nordestino. Amém? Amém, amém. Deus. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, evangelista Rubens Cunha, tá? Eu vou falar um pouquinho, né, Rubens? Depois a gente fala de novo enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu só mandar o link aqui para o pessoal que me pede pelo WhatsApp, que daí o pessoal já entra pelo link, fica mais fácil, tá bom? Rubens, se você puder começar já orando, querido, abençoando esse momento, amém, enquanto eu faço essa parte técnica aqui, por favor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui ao vivo, conectado, Senhor, nessa live de intercessão, de oração pelo sertão. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja conduzindo cada momento nessa live. Eu peço ao Senhor que, no nome de Jesus, o Senhor esteja trazendo as pessoas que o Senhor tem chamado para estar conectados para esse momento e que essa live possa transcorrer com a direção, debaixo da direção do seu Espírito Santo. Que hoje haja momentos preciosos na sua presença, um encontro verdadeiro com o Senhor, que haja, meu Deus, cura, libertação, a bênção da vida também, na vida das pessoas que estão sintonizadas conosco neste momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Querido, muito obrigado por ter aceitado participar dessa live conosco, tá? Essa série de lives estão sendo feitas com o propósito de intercedermos pelo sertão. Uhum. A pastora Elaine, lá do Vale da Bênção, ela disse que ela estava no centro de oração, estava orando e pedindo a Deus uma direção. O que eu posso fazer pelo sertão nesse tempo de pandemia, nesse tempo que não pode viajar, não tem como estar lá? E aí Deus deu essa direção para ela, vamos orar pelo sertão. Então ela me fez o pedido se eu poderia conduzir, né? E prontamente eu aceitei e aqui estamos. Essa já é a 5ª live, todas estão indo pro meu canal no YouTube, tá? Para quem quiser assistir depois, lá aparece como Pastor Ricardo Bueno, só procurar, estão todas lá. A primeira foi com o pastor Jonathan, nós falamos de toda a trajetória da ida dele pro sertão, como que começou a visitação de Deus, depois o movimento nacional, e tem sido muito especial. Conversamos com o pastor Ricardo Mene, Bob Sanfoneiro, aquele da sanfona, que roda o sertão e o Brasil ministrando o evangelho por meio da sanfona, amém? Então tem sido algo muito especial do Senhor, aproveitando esse tempo em que estamos em casa, né? Você também tem feito algumas lives, eu tenho acompanhado algumas, e aproveitando esse tempo para levarmos a palavra do Senhor, amém? Eu já vou dar a oportunidade para você se apresentar, mas deixa eu só dizer antes, particularmente para mim é uma alegria fazer essa live contigo. Por quê? Porque nós trabalhamos na mesma área ministerial, né? Então nós dois somos evangelistas, trabalhamos com a cura como uma ferramenta, né? Um instrumento de Deus para a pregação do evangelho. Então é algo bastante interessante. Então ao longo dessa live, além do sertão, vamos falar um pouquinho de cura, os princípios, imposição de mãos, exercício de autoridade, vamos conversando sobre isso com o pessoal. Amém? Amém. Rubens, para quem... Posso te chamar de Rubens, evangelista Claro, Rubens? Rubens, para quem não te conhece, quem é Rubens Cunha? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer você, meu irmão, por me ter aqui na sua live. Para mim é uma honra, uma alegria, e é um prazer para mim estar contigo aqui, pastor. Como você falou, nós militamos na mesma área, temos uma mesma visão de estar proclamando o evangelho com sinais e maravilhas. Então eu tenho certeza que Deus vai fazer algo aqui, né? No final, vamos estar orando pelas pessoas. Quem está conectado aí, palavra de cura, conhecer alguém enfermo, chame para participar da live também, que no final, além de orar pelo sertão, nós queremos orar por milagres também. Amém. E, bom, eu sou goiano, nasci em Goiânia, Goiás. Goiano? Aonde? Aonde? Em Goiânia, na cidade de Goiânia. Goiânia mesmo, Goiânia. A minha família é toda do interior, mas eu nasci em Goiânia. E, atualmente, eu moro nos Estados Unidos. Eu morei por 10 anos antes de vir para cá agora no Nordeste, morei na cidade de Natal. E eu tenho um trabalho ministerial
na área de evangelismo com sinais e maravilhas. Nosso ministério, a Missão Cristã, é o nome em português, em inglês é Global Gospel Action, nós temos várias áreas de atuação. A principal área de atuação é a de cruzadas evangelísticas. Amém. Nessas cruzadas, meu irmão, a visão é que cidades inteiras sejam alcançadas com a mensagem do evangelho. Então, nós mobilizamos pastores, e quando os pastores abraçam a visão, nós divulgamos a cruzada em todos os meios de comunicação possíveis, nas redes sociais, e tivemos já mais de 100 cruzadas só no Nordeste brasileiro. Olha que bem. Tivemos aí de 3 a 50 mil pessoas. Tem o caminhão, né? O caminhão palco. Eu acompanho o ministério pelas redes sociais, né? E eu vejo o trabalho de vocês, é algo tremendo, é algo muito ótimo. Trabalho nas escolas. Isso, essa carreta é um milagre de Deus, ela permite que nós cheguemos em qualquer cidade, ela se transforma, é uma carreta que se transforma num palco, e ela é totalmente autossuficiente, temos o som, luz, iluminação, podemos ali ministrar, né? E dentro desse trabalho de cruzada, nós fazemos um treinamento para a igreja, à noite, segunda, terça, quarta, um seminário sobre evangelismo, cura, libertação, enchimento do Espírito Santo, para preparar a igreja local para cuidar dos novos convertidos e também, posteriormente, continuar aquele movimento de evangelismo. Nós também vamos para as escolas, como você mencionou. A gente alcança aí até 30 escolas numa semana. Nós vamos nas escolas de manhã, à tarde, com equipes pregando o evangelho, e temos visto testemunhos extraordinários de jovens que estavam se cortando. É comum, pastor Ricardo, que esses jovens joguem fora gilete, que estavam se cortando. Eu sempre vejo as fotos e droga, sabe? Né, marcados. Há uma crise muito grande na juventude, e eu vejo isso em especial ali no sertão, talvez pelo bombardeamento das questões existenciais nas mídias sociais, falta de perspectiva, um vazio existencial, um vazio espiritual, muitas ideologias não cristãs nas escolas. Mas um exemplo do resultado, uma história, uma de muitas. Isso, pode compartilhar, tá, querido? Fica à vontade de compartilhar, a gente quer aprender contigo hoje. Amém. Nós estávamos no Maranhão, e em uma cruzada chegou um jovem e entregou um fio para um voluntário. Entregou o fio e disse assim: olha, eu ia tirar a minha vida hoje, mas como vocês foram na escola e pregaram o evangelho, eu não preciso mais disso. O jovem tinha entregado a vida a Jesus e desistido de tirar a sua própria vida. Amém. E nós vimos isso se repetir muito. Jovens, né, que estão, como nós falamos aqui, se automutilando, passando por abusos. E nesse trabalho nas escolas é um trabalho de pregação, de evangelismo, mas de impacto do poder do Espírito Santo. A gente conclui orando por cura, às vezes até por libertação, tivemos casos de libertação também, por cura emocional, e dando uma oportunidade dos jovens se livrarem de drogas e tudo isso. Além disso, nós também fazemos um trabalho social, nós identificamos a área mais carente da cidade e distribuímos 2 toneladas de cestas básicas, 2 toneladas. 2 toneladas em cada cidade. Em cada cidade. A gente organiza equipes, nossa equipe com a igreja local, e vamos de porta em porta, fazendo aquele trabalho de visitação, falando o amor de Cristo, demonstrando o amor de Cristo com aquele alimento que está sendo ali entregue. Além disso, fazemos também um trabalho nas prisões, preparamos kits de amor, de misericórdia, colocamos nesses kits um livro. Eu tenho um livro chamado Uma Nova Vida em Cristo, que está até num curso online agora, que é para novos convertidos. A gente coloca esse livro, coloca papel higiênico, sabonete, alguns itens de necessidade básica permitido, e entramos também para evangelizar. E também trabalhamos facilitando a plantação de igreja. Nós não somos plantadores de igrejas, até porque nós não somos uma denominação, nós somos um ministério interdenominacional
que apoia a igreja nas cidades. Amém. Mas nós facilitamos esse trabalho. Como? A nossa equipe, pastor Ricardo, identifica os lugares mais carentes. Como a realidade no sertão é que ainda tem centenas, se não milhares de povoados sem qualquer testemunho evangélico. Sem nenhuma presença, né, evangélica. Sem nenhuma presença. Então, por exemplo, Jeremoabo, no sertão da Bahia, ali na divisa com Sergipe, nós identificamos vários povoados lá sem igrejas, a nossa equipe identifica essas cidades e nós apresentamos a visão para os pastores. Aquele pastor que se interessar, nós fazemos um pequeno impacto evangelístico no lugar e também financiamos o transporte para trazer pessoas dessas comunidades para as cruzadas. Então, quando as pessoas chegam ali na cruzada, ela ouve a mensagem, muitos aceitam Jesus, muitos recebem milagres de cura, e elas voltam para os seus povoados, já com um plantador de igreja começando a consolidação e o discipulado. Amém. E os frutos têm sido tremendos. Ano passado, agora em dezembro, nós completamos a igreja número 400, que nasceu diretamente desse trabalho de cruzadas. Então, tá aí um resumo, né? Um resumo do ministério, amém. Em outras áreas também, mas esse é o nosso trabalho aí. É ênfase no sertão, ele é global, ele acontece em vários países do mundo, mas a maior parte das nossas cruzadas e das igrejas plantadas são no sertão nordestino, no interior do Nordeste. Amém. Daqui a pouco eu vou te fazer mais algumas perguntas aí sobre o sertão especificamente. Querido, você que está nos assistindo, lembrando que essa live depois ela vai ficar também no meu canal do YouTube, Pastor Ricardo Bueno. Você compartilhe, mande para outras pessoas. Tem sido um tempo tremendo de conversar com homens, mulheres de Deus que têm trabalhado no sertão, que têm, eu gosto de usar esse termo, que têm derramado a sua vida naquele lugar para que floresça, né? Para que a terra floresça, germine, brote, dê frutos. E tem sido um tempo muito especial. Então, compartilhe agora mesmo, aí pelo Facebook mesmo, chama pessoas, marca pessoas, manda o link no WhatsApp, amém? Vamos ter bastante pessoas assistindo aqui. Querido, me fala um pouquinho da sua família. Casado, filhos? Sim, eu tenho uma família bem diversa. Eu sou brasileiro, minha esposa é alemã, é uma missionária alemã. Legal. E nos conhecemos em Goiânia. A Alemanha hoje é um país que é um grande deserto espiritual, e ela, com uma amiga, tinha muito desejo de estar num país que estava experimentando um mover de avivamento. Então ela foi para Goiânia e nós ali nos conhecemos, já estamos casados há 18 anos, perto de completar 19. Que bem. E nós temos 3 filhos. A minha filha mais velha, ela é adotada, ela está hoje no Brasil, e temos 2 filhos naturais que nasceram aqui nos Estados Unidos. Então eu até brinco, falo que aqui em casa eu sou minoria étnica, eu sou o único latino aqui, minha esposa é alemã, os meninos americanos, e graças a Deus uma família que serve ao Senhor, né? Nós temos estado juntos várias vezes no campo missionário. Meu filho esteve comigo recentemente na Etiópia. Esse ano conseguimos, antes do fechamento aí das fronteiras, de todo o lockdown, conseguimos realizar uma campanha na Etiópia, mais de 40 mil. Eu vi uma foto sua, eu estava indo fazer uma viagem também nessa época, e aí começou a se falar do corona, e de repente você postou lá, né? Etiópia, o único país da África que ainda mantém os voos para a China. E no meu lugar, você iria? Eu lembro dessa pergunta, né? E aí eu vi toda a equipe, claro, com os cuidados de máscara, mas não deixaram de fazer a obra, não deixaram de ir, né? E nem podemos parar, né, pastor? Porque nós não paramos. Nós temos feito lives, mas buscado a Deus nesses dias, Deus tem me dado algumas estratégias para evangelismo digital. Nós estamos montando uma plataforma, eu creio que vai ficar pronta essa semana, para cruzadas digitais. Uau! Uma plataforma que nós vamos usar para alcançar cidades inteiras, com a mensagem evangelística, pegando o nome dessas pessoas, encaminhando para as igrejas. Então, estou muito animado. Nós não podemos parar. As pessoas precisam de salvação, precisam de uma mensagem de encorajamento, e nós não podemos agora parar
com o nosso trabalho, com a nossa missão. Nós precisamos buscar em verdade. Deus estratégias para nos adaptarmos aos tempos atuais. Mas essa estratégia, ela tem uma página de evangelismo e um curso de discipulado, tudo isso conectado, funcionando junto, que o propósito é conectar isso com as cidades, com as igrejas locais e fazer campanha impactando cidades inteiras. Não podemos, infelizmente, estar nas plataformas pregando nas cruzadas, mas em nome de Jesus, muito em breve, nós vamos estar aqui fazendo cruzadas digitais, alcançando cidades inteiras. Quero conhecer, me fala depois. Querido, nós, do Desafio de Elias, nós temos como o nosso versículo base Lucas 10:9, né? Que é quando Jesus envia os seus discípulos e ele não faz uma sugestão, ele dá uma ordem. Nós sabemos que é uma ordenança. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes que é chegado o reino dos céus, ou digam-lhes que o reino de Deus está próximo de vocês, dependendo da tradução. Então, nós, como ministério, eu acredito que seja assim para vocês também, nós entendemos que curar o enfermo e pregar o evangelho, eles são um único pacote. A gente faz as duas coisas. Por quê? Quando nós chegamos em um lugar, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu posso considerar que eu evangelizei uma pessoa porque eu olhei para ela e falei, Jesus te ama? Acredito que não. Todas as vezes que eu falei isso, é uma verdade, Jesus ama, mas todas as vezes que eu falei isso, a grande maioria das vezes eu ouvi, ele ama a nós todos. É o que a gente mais ouve. Né? Se a gente simplesmente entrega um folheto, eu não sou contra folhetos, mas se a gente entrega só um folheto, o que a grande maioria das pessoas fazem? Ou jogam fora, ou guardam, né? Quem sabe alguns vão ler. Eu já ouvi testemunho de pessoas que se converteram lendo um folheto. O Senhor pode fazer de vários modos, mas nós sabemos que como ministério é muito diferente quando a gente chega, por exemplo, na casa de uma pessoa, ou num vilarejo, num povoado, ou como se diz no sertão, nos sítios do sertão. Nós entramos ali e tem uma pessoa cega, surda, muda, paralítica, e nós vamos e exercemos autoridade no nome de Jesus, e aquela pessoa que há 10 anos, 20 anos não enxergava, volta a enxergar, volta a ouvir, volta a falar. Isso quebranta o coração da pessoa, de modo que fica muito mais fácil a mensagem do evangelho entrar. Tanto que próprio Jesus, ele falou, né, com relação a um dos lugares onde ele estava, se não fosse pelos milagres, eles não teriam crido. Então, nós sabemos que, principalmente num contexto de idolatria, como é a realidade do sertão, o milagre, né, a maravilha, o sinal, ele tem esse papel de quebrantar um coração, né, o coração da pessoa. Fala pra gente um pouquinho, como que vocês associam essa questão da cura com o evangelismo? Nós vemos o ministério de milagres, de cura divina, como parte integral do mandato de Jesus para evangelizarmos, da grande comissão. Nós vemos ali em Lucas 4, por exemplo, depois que a tentação de Jesus no deserto passou, ele chega ali na sinagoga e faz a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 61, declarando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para proclamar boas novas, para libertar os cativos, para curar os cegos, dar vista aos cegos. Então, os milagres de cura era parte integral do evangelismo de Jesus. Algo que nós temos sempre ensinado é que o modelo de evangelismo de Jesus tinha a proclamação e a demonstração. A proclamação com a mensagem anunciada, mas também a demonstração com sinais e maravilhas. Aí lá em Lucas 9, nós vemos que Jesus não fica com essa missão só para ele. Jesus pegou os 12 discípulos e enviou os 12 discípulos para fazer a mesma coisa, proclamar e demonstrar. Eles proclamavam o evangelho do reino, curando enfermos, expulsando demônios. Depois, em Lucas 10, Jesus faz isso para os 70, ou seja, não parou nos 12. Porque muita gente diz assim, não, as curas ali foram os apóstolos, eles eram especiais. Mas não é bem assim. Não. Na palavra nós vemos claramente que aquela missão não foi passada só para os 12. Lá em Lucas 10 ele passa para os 70, ele envia eles de 2 em 2, manda eles também anunciarem que é chegado o reino de Deus, curar enfermos, expulsar demônios, e posteriormente Jesus pega essa mesmíssima missão
e entrega para todos os discípulos. Nós vemos Todos isso nós. mais claro ali, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, na grande comissão. Jesus envia todos os seus discípulos para pregar o Evangelho, e ele diz, ele fala dos sinais que vão acompanhar. Exato, esses sinais acompanharão os que crerem. E isso é muito importante, porque não é esses sinais acompanharão os pastores, nem esses sinais acompanharão os missionários ou os evangelistas, é os que crerem. Este é verdadeiros discípulos, aqueles que creem que estão no Senhor. Isso, e algo que, um verso até, eu estou agora preparando também um treinamento online na área de cura, e eu falo de um verso que foi um divisor de águas para mim, que é Marcos 16, 20, que tendo eles partido, cooperava com eles o Senhor, confirmando a mensagem por meio de sinais que se seguiam. A gente nunca vai sozinho. A gente nunca vai sozinho. E no evangelismo, eu proclamo e quem demonstra é Jesus, ele é que faz o milagre. Então, nós não somos operadores de milagres, nós não somos fazedores de milagres. Quem faz milagre é Jesus. Então, quando nós entendemos isso, quando nós temos revelação de que não depende de mim, mas o milagre acontece porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, eu posso testemunhar com ousadia, com intrepidez, sabendo que eu não estou sozinho, que Jesus coopera. Cooperar quer dizer trabalhar junto. Amém. Jesus trabalha com todo aquele que proclama o evangelho para confirmá-lo com sinais e maravilhas. Então nós podemos ir com coragem, com ousadia, com a certeza, né, de que ele está conosco, né? Exato, a certeza. E o que o discípulo tem que entender? Todo discípulo de Jesus, que onde que estão as mãos de Jesus hoje para tocar o enfermo? Estamos aqui, né? E os pés? Somos o corpo. Somos o corpo. Então, assim, corporeamente, Jesus já veio há 2000 anos. Ele mostrou como mestre, como professor, ele mostrou. Eu costumo falar nos treinamentos, Rubens, que Jesus é o maior estrategista que já existiu, né? Nós vemos, por exemplo, ali naquele episódio da figueira, que ele vai ver se tem o figo, né? Não fazia sentido, porque se tinha folha, não tem fruto. Se não tem folha, então tem fruto. Ele viu que tinha folha, logo ele sabia que não teria fruto, mas ele foi ver, e de repente ele vem e amaldiçoa, libera uma palavra. Não, na verdade, o que ele estava fazendo é o quê? Ensinando princípios. Princípios do exousia, né, que é a palavra a autoridade, a palavra dita, declarada, como nós vemos ali no caso do centurião, quando ele manda chamar Jesus, e de repente ele se lembra que por causa da lei de Moisés, se um judeu entrasse na casa de um gentio e ia se tornar impuro, ele fala, não sou digno de receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra. Então ele entendia os princípios de autoridade. A autoridade não é afetada pela distância, não é verdade? Nós ministramos a pessoas que estão em vários países do mundo e elas são curadas, e pessoas vão ser curadas aqui hoje. É verdade. Porque a autoridade não é afetada pela distância. E esse princípio da autoridade, ele é essencial para quem quer ministrar a cura, né? Porque muitas vezes Jesus ministrou cura, assim, por exemplo, para o homem da mão ressequida, ele disse, estende a sua mão. E quando aquele homem estendeu a mão, aquele homem foi curado. Lá em Atos 3, quando Pedro curou o paralítico ali na porta do templo, ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Autoridade. Atos 9, o paralítico Enéas estava na cama, Pedro chega na casa dele e diz assim, Enéas, Jesus te dá saúde, arruma essa cama. Né? Deu aquela palavra de autoridade, levanta, faça o que você não podia fazer antes. O homem está paralítico, 18 anos na cama, Pedro manda ele arrumar a cama. E essa questão de Enéas é tão interessante porque está logo na sequência, a gente vai acompanhando a sequência, né? Pedro e João ali no templo, a palavra fala que o aleijado era colocado ali, né, todos os dias, e fala que ele era aleijado desde nascença, aquele homem tinha mais de 40 anos, então, ou seja, bastante tempo. De repente, ele chega na casa de Enéas e ele viu que foi rápido, né? Ele só deu uma ordem, né? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E aí ele levanta, né? Ele toca, né? Eu creio que quando ele toca é para fluir dunamis, poder de cura que habita, reside em nós. Então ele toca para poder transferir esse poder de cura que está dentro do cristão, dentro do discípulo. E aí ele vai depois para a casa de Enéas e fala que Enéas estava acamado há 8 anos.
Então, eu, na minha mentalidade aqui, eu fico pensando assim, na minha imaginação, 40 anos, ele só deu uma ordem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, 8 anos vai ser 5 vezes mais fácil. Ele só fala, Enéas, arruma a sua cama. Né? Ele até simplifica o jeito de falar. É Né? verdade, Mas é é verdade. interessante que depois dali, logo depois, tem um episódio de Dorcas, a morte de Dorcas. E aí Pedro faz algo que ele não faz geralmente nos outros casos, que é o quê? Ele ajoelha e ora. Né? Eu acredito que ele ajoelha e ora, por quê? Porque curar os enfermos é uma ordem para todo discípulo. E nós, como discípulos de Jesus, já recebemos poder e autoridade para fazer isso. O Senhor não nos manda fazer nada sem dar as devidas ferramentas. Mas mas ressuscitar os mortos, será que é da vontade do Senhor que todos os mortos ressuscitem? Eu não acredito. Eu não acredito. Imagina, por exemplo, um Billy Graham da vida, quase 110 anos, pregou a vida inteira. De repente o cara tá lá no caixão, tá morto, já tá na glória, na eternidade, tá lá com o Senhor, vem um abençoado querer impor as mãos para que ele descansar, né? Então eu acredito que Pedro, ele dobra o joelho, ele ora, ele busca um entendimento, um discernimento de Deus, se é da vontade de Deus ou não, que Dorcas volte à vida. E uma vez que ele entende que sim, aí eu acho que ele vai para um segundo estágio. Senhor, agora aumenta a minha fé. Porque uma coisa é curar o enfermo, outra coisa é ressuscitar o morto. Não é verdade? Essa é uma interpretação interessante também, de que ele foi buscar ali em oração o fortalecimento de sua fé. Sim, eu acredito nisso. Você já passou por experiências assim, aqui a gente sendo muito honesto, eu já estive em casos também de orar por pessoas doentes que você olha e fala, meu Deus, peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu tirar os meus olhos dessa circunstância, porque eu já vi muito milagre, mas parece que o problema aqui é tão sério que eu preciso de um reforço, Jesus. E você tira aquele tempo e busca Deus em oração e você vê que realmente há algo ali no espírito acontece, né? Há algo dentro de você, e aí aquela ousadia, ela está agora de repente presente para você ministrar com aquela pessoa. E então aquela oração inicial ali de Pedro, eu creio, colocou ele num estado de espírito, de comunhão com o Senhor, para que aquele milagre realmente acontecesse. E isso nos mostra a riqueza da palavra de Deus, da diversidade das circunstâncias, a diversidade da maneira de ministrar. Lá em Atos 3, ele puxou pela mão. Para Enéas, ele mandou arrumar a cama. Dorcas, ele orou antes. Até, quem sabe, fez uma oração intercessória. Né? A Bíblia não diz exatamente o que foi. Mas lá em Atos 14, nós vemos que Paulo estava pregando, viu que o paralítico tinha fé para ser curado. Quando Paulo viu isso, ele disse, fica em pé sobre teus pés. E aquele homem pulou, deu um salto e ficou em pé. Então, e é interessante. Por que aquele homem não havia sido curado, visto que ele tinha fé? Não é verdade? Faltava a palavra de ordem, né? Faltava a palavra de ordem. É o que nos treinamentos eu ensino. Existe a diferença entre a fé em Deus. Fé em Deus é eu crer que Deus pode fazer. Né? É eu crer que Deus pode fazer. Mas o que faltava era o quê? A fé de Deus, ou seja, a fé do tipo que Deus tem, a fé como um grão de mostarda, a fé que move montanhas. E esse tipo de fé não é exercido pela oração, mas sim pela ordem. Né? A autoridade ela é exercida pela ordem. Então, por que aquele homem não levantou? Ele tinha fé para ser curado. Né? Paulo viu, é interessante que não existe um método de medir a fé, mas Paulo viu a fé, provavelmente pela reação dele, alguma coisa assim. E, de repente, Paulo dá uma ordem. A hora que ele dá a ordem, ou seja, junta-se a fé em Deus para ser curado, mas a fé de Deus que Paulo tinha de que ele seria um instrumento de Deus para liberar aquela palavra, e o milagre acontece. É verdade. Queria ter uma pergunta da pastora Elaine aqui. Quantas cidades, vilarejos, quantos lugares vocês já atuaram no sertão? Eu preciso até atualizar a conta, são mais de 100. Mais de 100. Mais de 100. Nós completamos 100 no meio do ano passado, tivemos mais algumas cruzadas, deve estar em torno de 105 por aí, um pouco mais de 100 cidades. O número de povoados nós não temos
por boa parte do nosso ministério, eu não tinha guardado um número estatístico desses dados, né? Então, hoje a gente já tem um pouco mais das cruzadas recentes, mas em todas essas cidades nós procuramos identificar povoados da região e alcançar. Tem lugares que nós podemos alcançar mais, tem outros que nem tanto. Existem regiões, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a cidade de Apodi. Apodi tem mais de 200 povoados. Então, realmente precisaria ali de um projeto missionário só para alcançar todos esses povoados. Inclusive, muitos povoados que ainda não têm nenhuma presença evangélica hoje. Essa é uma realidade do sertão, porque, assim, pessoas que vivem aqui no sul, no sudeste, que nunca foram para o sertão, às vezes não têm essa dimensão de que o sertão é a nossa África, não é verdade? E tem lugares que não tem presença nenhuma. Existem sítios, né, vilarejos com 2.000 pessoas, por exemplo, isso eu vi no Ceará, né, vários lugares. 2.000 pessoas sem nenhuma presença evangélica. E às vezes até cidades maiores com pouquíssimos evangélicos. Nós tínhamos uma cruzada agora planejada para março, tivemos que adiar em virtude para abril, tivemos que adiar em virtude da pandemia, para uma cidade na Bahia de 60 mil habitantes, que infelizmente tem menos de 500 evangélicos na cidade. Então, muito pouco. Então, assim, a gente temos os jogos de cartões, né, do Movimento Nacional de Evangelização, que foi feita a expedição pelo sertão, e conhecendo ali as cidades menos evangelizadas, e quando a gente pega o jogo de cartões, isso que eu estou olhando, estou procurando, eu deixei o meu ali no sofá. Quando a gente pega o cartão, tem 1%, a cidade tem 1% de evangélico, ou 2%, é muito pouco para que realmente a igreja possa manifestar, né, tudo que foi confiado a ela, tudo que foi entregue a ela. Querido, antes de eu te fazer uma pergunta aqui com relação a como você conheceu o pastor Jonathan, toda a equipe do movimento, eu queria só ler um texto para o pessoal aí, que foi algo que, quando eu descobri isso, assim, eu fiquei maravilhado, porque eu tinha uma curiosidade. Por que a mulher do fluxo de sangue, ela tinha tanta certeza que se ela tocasse na orla, na borda, né, na orla das vestes de Jesus, ela seria curada? É claro que a gente vê que era uma atitude de fé, mas, além disso, tem um significado profético por trás disso, porque ela fala, se eu tão somente tocar, né? E é muito legal porque o último profeta que profetizou no Antigo Testamento foi Malaquias, né? E no capítulo 4, versículo 2, ele fala assim, olha, mas para vocês, que nós sabemos que depois que Malaquias profetizou, houve o silêncio de Deus, até que aparece João no deserto, né? Proclamando o caminho. E ele fala, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Quem é o sol da justiça? Jesus. Trazendo cura em suas asas. Trazendo cura em suas asas. E eu lembro que quando eu li isso daqui, eu pensava, mas como assim? Trazendo cura, o sol? Será que é só uma linguagem metafórica, né? Será que... Como que está relacionando a Jesus? E daí a gente vai fazer estudos, pesquisas. E, na verdade, isso daqui se tornou... Vou só continuar o versículo. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Né? Então, nós fizemos estudos com relação a isso e nós entendemos que isso daqui, na verdade, se tornou uma palavra profética com relação à chegada do Messias. Ou seja, nesses 400 anos, os judeus pensavam, quando o Messias chegar, ele vai curar. Eles associavam o Messias com cura, ele vai curar. Por quê? O que são as asas aqui? Na vestimenta que Jesus usava, agora eu não vou lembrar o nome das roupas, né? Tem um nome certo para cada roupa do judeu. Aquelas franjinhas que ficavam na parte de baixo da orla, elas são chamadas de asas. Aquelas franjinhas. Então, o judeu, ao longo desse tempo, ele viveu nessa expectativa. Quando o Messias chegar, se eu preciso somente tocar nas asas e eu serei curado. E eu ficarei livre como um bezerro solto do curral. Só quem já viu, né? Soltar um bezerro do curral, o bichinho sai de alegre, como o texto ali do aleijado, do coxo, com Pedro e João. Fala que ele entrou no templo fazendo o quê? No pátio do templo? Saltando, né?
Eu associo isso, é exatamente isso. Por quê? Porque a enfermidade, ela marginaliza. Uma pessoa enferma não tem como ter o mesmo ritmo de vida do que uma pessoa sadia. Ela não pode ir nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas. E, de repente, vem a cura e ela entra, né, nesse estágio de saltar, de se alegrar. Então, é interessante isso, como que havia uma palavra profética e aquela mulher, quando ela vê o que Jesus estava fazendo, ela reconhece Jesus como Messias. Muitos na Bíblia reconheceram. Lembra do cego de Jericó? O que ele chamava? Filho de Filho de Davi. Ou seja, ele estava dizendo, Messias, tu és Messias, Salvador, né? E aí essa mulher, ela fala, se eu tão somente tocar na orla, ou seja, na asa, eu serei curada, e foi o que aconteceu, né? Instantaneamente, muito interessante. Querido, como foi o conhecimento, como você conheceu o pastor Jonathan, Movimento Nacional de Evangelização do Sertão? Conta isso pra gente. Nós nos conhecemos lá em Juazeiro do Norte. Há alguns anos atrás, não vou me lembrar quando, mas eu estava na cidade quando conheci o pastor Jonathan ali já no escritório que estava sendo montado, e nós fomos apresentados, e ali começou um relacionamento de amizade, e que nós mantemos até hoje. Eu realmente tenho um amor, um grande respeito pelo pastor Jonathan. Eu creio que, eu falo disso, né? Ele é uma lenda viva do evangelho brasileiro, né? Um homem pioneiro, o que às vezes a maioria dos ministros edificam a vida inteira. O pastor Jonathan, ele tem vários projetos, ele fez vários projetos, que cada um deles valeria uma vida inteira de dedicação, né? E Deus entregou a ele a Missão Antioquia, o Vale da Bênção. Você já esteve no Vale? Conhece o Vale? Não estive ainda, por incrível que pareça, não estive ainda. Eu, quando passo em São Paulo, estou viajando, né? Estou vindo de fora para o Brasil para pregar, ou estou saindo do Brasil para ir para outro lugar. Então, eu quase não prego no Sul e no Sudeste, é muito raro. Deus realmente tem nos dado oportunidades e um coração para o interior do Brasil. E faz anos que eu não prego no Sul ou no Sudeste, eu só passo por aí, né? E vamos trazer aqui para Itajaí. Vira aqui para Itajaí. Sim, quero ir até, gosto muito do pastor Luiz Hermínio aí também, que faz parte da igreja dele, né? Eu acompanho muitas mensagens dele, ele tem uma visão profética muito linda. Conheci ele no Maranhão. Ele estava saindo de Imperatriz, eu estava chegando. Nós batemos um papo legal ali, mas foi lá no Nordeste. Foi lá no Nordeste. Sempre no Nordeste. Conheci o pastor Jonathan lá em Juazeiro, e depois estive envolvido no movimento. Cheguei a ser vice-presidente do movimento por 2 gestões, mas em função da demanda das cruzadas, como o trabalho de cruzadas foi ampliando e ampliando, nós não tínhamos condição de conciliar, então eu acabei entregando aquele cargo para fazer mais cruzadas. Nós chegamos a passar 14 cruzadas ao redor do mundo, 10 delas no Nordeste. E então trabalhamos em parceria com alguns projetos de oração, quando realizamos ali a cruzada a cruzada em Juazeiro do Norte. Posteriormente também o pastor Jonathan deu a honra de estar pregando ali no Congresso. No Congresso, eu estive no Congresso também. Foi tremendo, né? Foi muito precioso. Sim, Deus nos abençoou ali, muitas mensagens de impacto. Foi um tempo abençoado, né? Foi ali que nós nos conhecemos, né? 2018, no último Congresso. Foi ali que eu já tinha ouvido falar de você, a Camila, que hoje está aqui morando também nos Estados Unidos, né? Tinha me falado já do seu trabalho, do seu ministério. O pastor Jonathan também, né? E finalmente nos conhecemos ali, conheci você, sua esposa. As crianças, né? Hoje eu já tenho mais um. Hoje eu tenho Benjamin. Cumprindo o mandamento, fazer discípulos. Benjamin fez 12 meses ontem. Glória a Deus. Tremendo, né? Eu costumo falar que o pastor Jonathan é uma referência para todos nós, né? Eu conheço e faço esses trabalhos com o pastor Jonathan já há 10 anos. E todas as vezes que eu ia no Vale, podia escutá-lo falando ali, pregando, ministrando, é sempre uma honra, né? Indo para o sertão, todas as vezes que estava com ele também, é sempre um aprendizado, né? Sempre. Eu particularmente, eu me sinto muito encorajado ministerialmente quando eu olho para o pastor Jonathan.
né? Quando vem aquelas lutas, cansaços, que é normal de vir na trajetória, de repente você olha para um homem que está ali firme, seguindo a palavra, a direção de Deus, e isso nos motiva. Amém? Amém. Ele é um exemplo de vida, de ministério, realmente um homem de Deus. Amém. Eu sinto honrado todos esses que estou perto dele. Amém. É um privilégio muito grande, né? Um amigo meu muito querido, o evangelista Jonas, lá do Verbo da Vida, de Juazeiro do Norte, esposo da Rosângela, ele está te perguntando, evangelista Rubens, qual o maior desafio que o senhor lembra de ter passado? Consegue lembrar de algum desafio? Sim, o maior desafio é o desafio de fé, de obedecer a Deus quando ele nos desafia a deixar o barco e caminhar sobre as águas, né? Eu creio que todas as vezes que Deus chama alguém para o ministério, ele prova. E nós só somos aprovados se formos provados. E a prova não é fácil. E a prova não é fácil. Mais desafiador do que ver um cego ver, um surdo ouvir, um paralítico andar, é dar aquele passo de fé quando há um chamado, uma chamada divina. E eu posso contar aqui, eu não sei como é o tempo, mas posso contar. Eu vou contar uma história de fracasso, de aprendizado e uma história de vitória, que estão conectadas. Eu me casei no ano de 2001. Na época, eu trabalhava com um evangelista americano que estava fazendo projetos mundiais e estávamos começando a entrar no Nordeste. Eu estava em Aracaju, preparando uma cruzada. A minha esposa, na época, nós éramos noivos e ela estava na Alemanha preparando o nosso casamento. Isso foi 2 meses antes do casamento. Infelizmente, houve um problema na Alemanha. Infelizmente, houve um problema com esse ministério e o ministério fechou as portas. O que aconteceu? 2 meses antes da ministração, do meu casamento, eu estava sem recurso, sem emprego. E sem apoio qualquer. E eu pensei, o que eu vou fazer da vida? E naquele momento houve um conflito muito grande. Eu era novo, a minha esposa saindo da Alemanha para vir casar comigo e a gente morar no Brasil. E eu fiquei, entrei numa crise. Eu não posso tirar essa jovem da casa dela para vir passar necessidade comigo no Brasil. E eu comecei a entrar em agonia. Nós já tínhamos, pastor Ricardo, alugado uma casa, tínhamos comprado móveis, tínhamos decorado, a gente tinha talheres na gaveta, a casa estava pronta. Eu ia terminar essa cruzada, ia para a Alemanha casar e íamos voltar para morar no Brasil. E aconteceu essa tragédia. Então, eu me lembro nessa casa, eu voltei para a casa que a gente tinha alugado, e eu de joelhos, orando, pensando, o que eu vou fazer? E naquele momento eu tomei uma decisão, mas uma decisão baseada no medo. Eu tive medo de entrar de cabeça na obra de Deus, de agir pela fé, e a minha esposa recebeu uma oferta de emprego na Alemanha, e nós fomos para a Alemanha, por causa daquela segurança material. E foi uma tragédia, 2 anos difíceis em todas as áreas, emocionalmente, fisicamente, eu cheguei a adoecer, uma história de tragédia, o meu deserto, os piores anos da minha vida, longe, anos de choro, de tristeza, de humilhação, de tudo que não presta e tudo que é ruim, sofrimento. Então, depois disso, Deus, na sua misericórdia, foi criando oportunidade de restauração. Eu fui para os Estados Unidos, passei 5 anos lá, e em 2007, Deus, eu não parei com o ministério, eu fiz uma cruzada, 2 cruzadas por ano, mas tudo com muito sofrimento. Em 2007, eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhava bem sucedido aqui, já estava na diretoria de uma empresa, fazendo uma cruzada aqui, outra ali, Deus fala comigo, volta para o Brasil para ajudar na grande colheita. E aí eu comecei a orar com a minha esposa, a orar, a jejuar, e Deus disse, volta para o Nordeste. E nós, então, deixamos tudo pela fé e voltamos para o Nordeste. Chegamos no Nordeste em 2008. Quando nós chegamos ali, foi um passo realmente assim, nós não conhecíamos ninguém no Nordeste, eu não conhecia ninguém lá. Minha esposa nunca tinha colocado o pé
ali na cidade do Nordeste brasileiro. Uhum. E nós chegamos ali no início, eu consegui um emprego numa empresa que era uma importadora, então eu ia trabalhar e começar o ministério. E sem promessas de apoio, nós começamos, esse trabalho não estava dando certo, então começou as dificuldades. De repente, a gente está em Natal, apertado, situação difícil, lutando, pensando, e agora? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu ouvi Deus? Nós estamos sendo honestos aqui, porque aquele pastor, aquele ministro, aquele missionário que não tem coragem de contar as suas crises, os seus momentos de dificuldade, ele tem que passar longe deles, porque eles estão fingindo que são super-homens e super-homens não existem. Até Jesus foi tentado, até Jesus teve seu momento de Getsemane angustiado. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, passou por seus momentos de prova, de moenda, né? De Getsemane, de prensa. Então, ali a gente, Natal, pensando, o que nós vamos fazer? Eu vim recomendado pela denominação, saí de uma denominação dos Estados Unidos, quando eu cheguei no Nordeste, para o meu choque, essa denominação muito conservadora, nem nos recebeu. Então, ficamos realmente numa situação difícil. E naquele momento, pastor, eu recebo um e-mail de um amigo americano, empresário, que fechou um contrato mega, um contrato de $1 bilhão com uma empresa de telefonia. Ele disse assim, eu fechei um mega contrato nessa empresa e eu preciso de pessoas que eu confio para coordenar equipes de desenvolvimento de software, e eu quero que você venha, você vai coordenar equipes do Caribe ao Canadá, você vai trabalhar comigo e mude o mais rápido possível. O homem não perguntou nem quanto eu queria ganhar, não perguntou as minhas condições, meus termos, ele queria que eu fosse. Então, de repente, eu recebo uma proposta tentadora, financeira, de posição, para ser um executivo na América do Norte de uma grande empresa, onde a pessoa me queria tanto, não perguntou nem quanto eu queria. O sonho de muita gente. Os testes, né? O sonho. Imagina quantas pessoas sonham em ter uma proposta dessa. E essa proposta chega no momento de teste do chamado. Então, eu olhando a dificuldade em casa, as coisas começando a faltar, eu comecei a orar. Eu estava orando no meu sofá, de repente eu vi algo. Sabe aquela história que eu contei de 2001? Eu estava na casa, eu tinha um sofá azul e uma parede assim, bege, amarela. E, de repente, eu percebi que em 2008, o meu sofá era azul e a parede era amarela do mesmo jeito. De repente, eu tive uma revelação na palavra de Deus. Deus me mostrou quando Moisés saiu ali do Egito para a Terra Prometida, quando ele chegou na porta da Terra Prometida, ele estava na porta da promessa, ele mandou os 12 espias. Os espias voltaram, os irmãos conhecem a história, 10 deles com relato de incredulidade, aquela incredulidade contaminou o arraial, e por causa disso, só Caleb e Josué entraram na Terra Prometida. Todos os outros foram para o deserto e morreram no deserto. Eles perderam a bênção. Chegaram na porta e perderam a bênção. Mas aí Josué volta, agora liderando o povo. E qual foi a primeira coisa que Josué fez quando chegou novamente ali às portas da entrada da Terra Prometida, perto de Jericó? Ele enviou espias. Ele começou onde eles tinham parado. Deus me mostrou ali que com ele não há atalhos. Que ele é um Deus de propósito, mas também é um Deus de processos. E nós não podemos fugir desses processos. Não tem como. Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. Então eu tinha fugido de um processo. Passei anos no deserto. E agora eu estava ali de novo nas portas da Terra Prometida, com a oportunidade de, com medo, responder à necessidade aparente e aceitar aquela proposta, ou eu poderia continuar pela fé. E eu disse para minha esposa, nós falhamos uma vez, nós não vamos falar de novo, nós vamos ficar pela fé. Amém. Eu poderia ter até aceitado essa proposta e ser um executivo aqui nos Estados Unidos, mas eu seria o executivo mais infeliz do mundo, porque eu tinha perdido o chamado. E é o que eu sempre falo, né? Não menosprezando de modo algum, né? Qualquer profissão, qualquer profissional, não é isso não.
Mas quem tem chamado, ele só é feliz, só é satisfeito, realizado, se ele estiver cumprindo o chamado do Senhor. Então eu sempre falo, imagina o que seria, né? Vamos pensar no seu caso aí. Se não houvesse Rubens Cunha, um ministro que faz as cruzadas evangelísticas, quantas milhares, né, de vidas foram tocadas pelo Senhor que não seriam tocadas pelo empresário, mas que foram tocadas por aquele que obedeceu. O nosso pastor aqui, o Luiz Hermínio, ele fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte: o título não te protege. Não é um título. Pastor, evangelista, mestre, profeta, bispo. O título não te protege. A unção, ela não te protege. A estrutura, a igreja, ela não te protege. A única coisa que nos protege é a obediência. É verdade. É a obediência. E eu e minha esposa, nós passamos, deixa eu contar um testemunho bem rapidinho também, ao longo desse tempo de ministério, de chamado, nós vamos sendo realmente provados, né? E nós passamos por uma grande prova ano passado. Uma grande prova. Morávamos em Bebedouro, interior de São Paulo. Estávamos lá há 4 anos, a família da minha esposa toda é de lá, né? Estava grávida do nosso 3º filho. Assim, naturalmente falando, tudo que nós queríamos era continuar morando lá, tranquilo, ter o bebê lá, ter a família para dar o suporte. Eu dava aulas, né? Eu sou professor, dava aulas, continuar tudo certinho. E, de repente, o Senhor começou a cortar os cordões umbilicais ao nosso redor. Chegou um momento que parecia assim, que a gente não tinha mais amigos na cidade, que não tinha mais igreja para a gente ir, e nós começamos a nos sentir como ali corpos estranhos dentro daquela cidade. Uhum. E aí nós começamos a entender, o nosso tempo aqui acabou. E agora? O que nós vamos fazer? E, querido, nós começamos a orar. Eu lembro certinho, no dia 2 de janeiro do ano passado, eu comecei a ir para mata, né? Pro meio do mato. Lá chama mata, alguns lugares chamam monte, né? Dependendo do lugar. Jejuar e orar, jejuar e orar. E a minha oração era: Senhor, eu já errei muito, eu já tomei decisões firmadas na minha vontade, não na sua, eu não quero errar mais uma vez. Qual é o próximo passo? Me fala qual é o próximo passo, que eu vou entrar nele, eu vou obedecer, custe o que custar. Querido, 2 meses depois Deus falou, vai para Itajaí. Aí nós pensamos, fazer o que em Itajaí? Isso foi em fevereiro que Deus falou. Nós não temos familiares aqui, né? Tínhamos alguns amigos, mas não família, não parente. Minha esposa entrando no 8º mês de gestação. Vir para cá, nós teríamos que vir sem carro. Não tínhamos dinheiro para mudança, não tínhamos tudo, mas, né, não tínhamos, precisava, mas a palavra era, vai para Itajaí. E aí nós demos mais um passo de fé. Né? Porque eu creio que existem 2 desertos. O deserto que o Espírito nos leva para ser provado e o deserto que nós entramos pelas decisões erradas. E aí nós viemos para cá, querido. Mas antes de vir, fevereiro do ano passado, nós tomamos essa decisão. Sem dinheiro nenhum, sem R$1 para mudança. Né? Nós que vivemos aí da dependência do Senhor, nós vivemos os milagres de cada dia. Sem R$1 para mudança. Mas nós tomamos uma posição, vamos obedecer, custe o que custar. Amém. Né? Tendo que abrir mão do que for, nós vamos obedecer. E nós começamos a arrumar as caixas de mudança. E eu sei que nós estamos contando isso, né? O Espírito Santo sabe o porquê. Tem pessoas precisando de confirmação, de chamado, de palavra, de incentivo para tomarem decisões. Vou perseverar. Trilhamos o caminho, a gente pode falar disso. Querido, nós começamos a arrumar caixas. Eu indo ao mercado, vamos arrumar caixa de mudança, sem dinheiro para mudança, sem dinheiro para passagem aérea, sem ter carro para poder vir, sem nada. Em 2 meses, Deus fez tudo. Eu lembro que eu falava para minha esposa, eu falava assim, amor, parece que a gente nem precisa mais orar. É claro que a gente precisa, mas dizendo assim, sabe quando a gente conquista coisas na oração, mas no momento que a gente decidiu obedecer, foi como se nós tivéssemos entrado num rio, em que tudo fluía e realmente começou a se cumprir aquela palavra que as bênçãos nos alcançariam. E começou, um ligava dos Estados Unidos para mim, Ricardo, quanto que você precisa para passagem aérea? 2.000 e tanto, tá na sua conta. O outro ligava dos Estados Unidos, deixa eu pagar a sua passagem aérea. Eu falei, não, já comprei. O que você precisa? Preciso da mudança. Toma a oferta. E Deus começou a fazer de um modo tremendo. Então,
Você que está nos assistindo, né? Ouve essa minha experiência, ouve a experiência do evangelista Rubens Cunha e grava isso no teu espírito. Obedecer é a melhor decisão. Verdade, verdade. E muitas vezes vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Renúncias, projetos pessoais, sonhos, ambições, mas não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. É verdade. Amém? Então, se tem pessoas assistindo essa live que Deus está te chamando para ir para qualquer lugar do mundo, ou até mesmo para o sertão, querido, larga tudo e vai. Porque quando ele chama, ele paga a conta. A responsabilidade é dele. É verdade. Inclusive, no nosso caso, quando nós tomamos aquela decisão de fé, foi aí que houve um romper. E depois disso, né, são 10 anos aí, já agora nós vamos fazer 12 anos. Nesses 12 anos, mais de 100 cruzadas. Só o ano passado, nós alcançamos mais de 300 mil pessoas, com mais de 70 mil decisões por Cristo. Glória então, a Deus. Glória a Deus por isso, né? Mas Deus primeiro colocou aquele desafio de fé. E eu concordo contigo. Eu creio que se nós estamos falando disso, nós não tínhamos planejado falar disso. Se o Espírito Santo está nos conduzindo, é porque tem pessoas aí que estão assistindo essa live, que estão justamente agora no momento de teste da sua fé, de chamado. Em nome de Jesus, obedeça. Obedeça o que o Espírito está te mandando. Melhor decisão. Né? Porque nos leva para um lugar de proteção. Porque, assim, quando nós desobedecemos, a responsabilidade é nossa. Né? Aí nós vamos clamar misericórdia, clamar, né, Senhor, misericórdia, mas quando nós obedecemos, a história é diferente. Porque nós podemos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, tá faltando isso, estou precisando daquilo, mas foi o Senhor que mandou vir para cá. Então agora, cuida, faz alguma coisa. E ele sempre faz. Sempre. Ele sempre faz. Né? Ontem, exatamente, eu estava conversando isso com a minha esposa, como que há um ano, né? Há um ano e pouco, nós estávamos em Bebedouro, nós nem imaginaríamos que estaríamos vivendo tudo isso, e foram tantos desafios. Minha esposa teve uma infecção pós-parto aqui, que ela quase perdeu a vida, e tantas coisas que aconteceram quando nós viemos, mas tudo isso faz parte desse propósito de Deus, de nos dar músculos espirituais, de nos fortalecer para o chamado, para a obra, para o propósito dele nas nossas vidas. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Como eu tenho feito em todas essas lives, Rubens, nós temos orado em cima da palavra de Mateus, quando Jesus fala, peça ao Senhor da Seara, Mateus 9, peça ao Senhor da Seara que mande obreiros, que mande ceifeiros. E quando nós olhamos para o sertão, nós vemos que existem várias pessoas trabalhando, indo, mas nós sabemos que é um trabalho cansativo, é um trabalho árduo, né? Eu oro bastante por aqueles que já estão no campo, para que o Senhor os renove, para que o Senhor conceda graça, né? E eu gostaria que você nos conduzisse agora, nesse momento de oração, de intercessão, em cima desse texto, pedindo para que o Senhor mande obreiros ali para o sertão. Amém. Né? Nós sabemos que a região litorânea, quando fala Nordeste, nós temos duas realidades, né? A litorânea e o interior. Nós sabemos que o Nordeste tem grandes igrejas, está mandando missionário para vários lugares, mas muitas vezes não manda para o sertão, que é ali dentro. Então, assim, eu gostaria que nós passássemos aqui agora algum tempo orando. Você que está em casa também, ore, peça ao Senhor para que ele, o Senhor da seara, ele é o dono da seara, ele é o dono da colheita, e ele pode mandar trabalhadores. A nossa função aqui hoje é orar, é clamar, Senhor, envia obreiros para o sertão, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti agora como Seu povo. Sim, papai. Clamando pelo sertão brasileiro. Deus, em nome de Jesus, essa área, Pai, tão carente de obreiros, tão carente de homens e mulheres que estejam manifestando o Seu reino ali, com sinais, com prodígios, com maravilhas, que estejam evangelizando, que estejam socorrendo socialmente, que estejam plantando igrejas. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, envia mais obreiros, envia missionários para o interior do Nordeste. Homens e mulheres, Senhor, que vão ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado para impactar aquela terra, para impactar aquela região. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai,
envia ali plantadores de igreja, missionários, que vão estar desbravando, Pai Santo, as regiões mais inóspitas, as regiões mais distantes. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, para que o Senhor levante também mais evangelistas, ganhadores de alma, que possam percorrer os sítios, os povoados, as escolas, os mercados, as praças, evangelistas com fome de alma, Senhor, que vão estar trazendo um grande impacto para aquela cidade, para aquela região. Senhor, em nome de Jesus, levanta pastores conforme o seu coração, para cuidar do rebanho, Senhor, ali naquela região. Quantas pessoas no sertão têm sofrido, Senhor, padecido, enfrentado dificuldades imensas. Quantos jovens, Senhor, têm se sentido ali perdidos pela falta de perspectiva, por causa de ideologias erradas que têm sido derramadas, despejadas, Pai, nas escolas públicas em nossos dias. Eu clamo para que o Senhor levante ministros, pastores que vão cuidar de jovens, que vão estar ganhando jovens, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor envie obreiros ali, Pai Santo, que sejam também ali proféticos, pessoas que estejam fluindo nos dons espirituais, profetizando vida sobre aquela terra, sobre aquela região. Ah, meu Pai, no nome santo de Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai, para que haja um grande mover ali, envia mestres, envia professores da palavra de Deus para treinar a igreja, para equipar a igreja. Senhor, nós oramos por um avivamento no sertão nordestino, nós oramos por um avivamento ali, meu Pai, que haja um mover do Espírito Santo de maneira extraordinária. Senhor, eu repreendo toda a investida do diabo, tentando segurar pessoas para cumprirem o seu chamado, todo espírito maligno que tem tentado travar vidas, travar recursos, eu te repreendo em nome de Jesus e te ordeno, solta essas vidas, solta essas pessoas, solta essas histórias, em nome de Jesus, que haja um romper. Pai Santo, eu peço, fortalece a fé dos meus irmãos e minhas irmãs que foram chamados e estão agora enfrentando provas, desafios de fé, dificuldades. Espírito Santo de Deus, sopra com graça, com misericórdia, em nome de Jesus, derrama, meu Deus, do seu amor, da sua unção. Amém, Senhor, nós concordamos. Pai, no nome de Jesus, faz algo diferente, faz algo especial. E eu oro também, Pai, pelos obreiros que já estão ali, pelos obreiros que estão agora trabalhando com dificuldade, que estão aqui na seara. Em nome de Jesus, meu Deus, fortalece as mãos desses obreiros, envia recursos para eles, envia ideias, estratégias, mesmo nesse tempo de de pandemia, de isolamento, que esses obreiros estejam sendo socorridos financeiramente, que esses obreiros estejam sendo fortalecidos espiritualmente, que esses obreiros estejam tendo ideias do Senhor para alcançar pessoas, para discipular. Eu oro por um grande despertamento nessa área da tecnologia. Nesses dias, muitas pessoas estão nas mídias sociais, estão na internet. Pai, que a igreja esteja sendo sensível, esteja usando estratégias para alcançar essas pessoas. Nós abençoamos a igreja do Nordeste, no sertão. Abençoamos, Pai, o sertão nordestino com avivamento, com salvação, com crescimento da igreja, multiplicação da igreja, com novas cruzadas, com novos seminários bíblicos, com novos congressos, com novos institutos bíblicos, em nome de Jesus, Pai, com novas conferências de edificação, com alcances, impactos evangelísticos. Abençoamos essa região com discípulos e discípulas frutíferas, para a glória do nome de Jesus, Senhor, eu oro. Eu clamo para essa região, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, amém. Amém, Senhor, eu concordo, Pai, com esse clamor levantado pelo Teu Filho, Senhor. Pai, eu creio que os que estão assistindo também concordam, nós dizemos amém, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e eu oro, papai, para que haja realmente esse despertamento, para que o sol da justiça, descrito ali em Malaquias capítulo 4, brilhe sobre o sertão, tirando toda a escuridão, toda a prisão espiritual, prisão da idolatria, prisão de tantas coisas ruins que o maligno tem feito para
atacar, atingir aquelas vidas preciosas, Senhor, que brilhe o sol da justiça. Nós declaramos aqui que nós amamos o sertão, nós declaramos que o Senhor ama o sertão, nós declaramos que o sertão é do Senhor Jesus, nós declaramos que colheremos muito dessa terra, como eu tenho já declarado, profetizado há algum tempo. O sertão será um celeiro de missionários, o sertão será um lugar onde o avivamento do Senhor será tão grande, tantas vidas serão tocadas, serão alcançadas pelo Senhor, e será como aquele homem, aquele endemoniado, que quando ele foi liberto, instantaneamente ele queria pregar, ele queria ir, queria anunciar, e a palavra fala que ele pregou em Decápolis, ou seja, um conjunto de 10 cidades. Senhor, em nome de Jesus, que assim seja com aqueles que vão sendo salvos, aqueles que vão sendo libertos no sertão. Senhor, que eles se tornem anunciadores, proclamadores das boas novas do reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu que hoje estou aqui no sul do Brasil, o evangelista Rubens que está nos Estados Unidos, Senhor, nós oramos para que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, tementes ao Senhor, apaixonados pela Tua obra, Senhor, dos 4 cantos desse mundo, Senhor, dos 4 cantos do Brasil, Senhor, da América do Norte, de todos os outros continentes, Senhor, e que eles voltem os seus olhos para o sertão, Senhor. Pai, que eles venham investir financeiramente, que eles venham ir pessoalmente, que eles venham dedicar, Senhor, as suas vidas. Pai, eu oro para que haja, Senhor, um número grande, Pai, de pregadores, evangelistas, missionários, Senhor, entrando no sertão, Senhor, entrando no sertão, de modo que a Tua luz que vai brilhar naquele lugar vai ser tão grande, Senhor, vai ser tão grande, Pai, que essas cidades, Senhor, eu quero agora apresentar esses vilarejos, esses sítios, essas cidades que não têm nenhuma presença evangélica. Nós, na autoridade do nome de Jesus, munidos da autoridade que nos foi dada, nos foi concedida, nós liberamos agora a palavra profética sobre cada um destes lugares. Comecem a se abrir, que comece a brilhar o sol da justiça, que comece a surgir entre vocês homens e mulheres cheios do Espírito Santo para anunciar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para expulsar os demônios, que comecem a entrar nesses vilarejos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que seja ali como foram com os 12, com os 70, eles iam à frente anunciando Jesus, onde Jesus não era conhecido, onde as pessoas não conheciam, e milagres os acompanhavam. Marcos 16 fala disso. Em nome de Jesus, que esses sinais, essas maravilhas comecem a acontecer, e nós declaramos em nome de Jesus que dentro de algum tempo esses lugares que não têm nenhuma presença evangélica começarão a ser cheios da presença do Senhor, começarão a ser cheios de homens e mulheres que o Senhor vai tocar. Senhor, toca pessoas que estão assistindo essa live agora. Senhor, toca homens e mulheres, crianças, jovens que vão assistir, pois vai ficar no YouTube, nós vamos compartilhar. Toca, Senhor, desperta o chamado missionário nessas pessoas. Senhor, não existe nada mais maravilhoso, Senhor, do que te obedecer. Pai, não existe dinheiro, não existe riqueza, não existe luxo, não existe estrutura que seja melhor do que estar no centro da Tua vontade. Então, Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, para invadirem o sertão nordestino com as boas novas do reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós, como igreja do Senhor, na autoridade que foi dada a nós abençoamos o sertão nordestino, em nome de Jesus, e declaramos que onde há uma terra árida, tanto no natural quanto no espiritual, florescerá, brotará, ribeiros de água fluirão sobre esses lugares. Em nome de Jesus, a terra seca se tornará uma terra fértil. Em nome de Jesus, tanto no natural quanto no espiritual. Em nome de Jesus, nós abençoamos o sertão nordestino e nós declaramos o nosso amor pelo sertanejo. Nós declaramos o nosso amor por aquela terra e nós declaramos que não cessaremos, não pararemos de proclamar o evangelho até que o sertão seja todo do Senhor Jesus. Ele já foi conquistado na cruz, mas que ele seja tomado, que ele seja invadido pelas boas novas do reino, seja plenamente cheio
da presença do Senhor. Nós abençoamos o sertão nordestino, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Glória Amém. a Deus. É muito amor envolvido, né? Pelo sertão. Nós que já estivemos ali, não tem como. Igual conversei com o pastor Daniel e a pastora Shirley, que estão em Portugal. Falei para eles, vocês não estão mais no sertão. E eles falaram, mas o sertão não saiu da gente. Né? Pode estar em outro lugar, mas o sertão está conosco. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Vamos entrar na nossa reta final. Vamos falar agora um pouquinho de cura. Eu vou deixar você conduzir essa parte, tá? Pode falar e pede para quem estiver enfermo. Querido, quem estiver enfermo, quem conhecer pessoas enfermas, vai colocando nos comentários aí para a gente ver. Em nome de Jesus. E agora o evangelista Rubens Cunha, ele vai ministrar cura. Ele vai liberar a palavra, eu vou concordar com ele aqui também. E nós cremos que pessoas vão ser curadas, tocadas. Eu fiz uma série de lives há um mês e pouco, mais ou menos, querido, exatamente sobre o treinamento. Eu coloquei todo o treinamento do Desafio de Elias, que eu ministro em 3 dias, em 3 lives, né? Que joia. Nós fizemos aqui todo o conteúdo da apostila que eu uso para ensinar, e ministramos e recebi vários relatos de cura, pessoas que eu nem sabia que estavam assistindo, que foram tocadas, foram curadas. Sei que nas suas lives também tem acontecido isso, e hoje não vai ser diferente, amém? Amém, amém. Eu quero mais uma vez enfatizar que você que está conectado aí na live, convida os seus amigos, manda uma mensagem pelo WhatsApp, manda o link da live, manda o link do Facebook do pastor Ricardo. Amém. Compartilha para você também ser um canal de bênção. Como o pastor Ricardo falou nas lives que ele tem feito, Jesus tem curado, nós também temos realizado lives em que Deus tem feito milagres tremendos, pessoas curadas, têm sido curadas de doenças. E não é por causa de nós, não é que existe um poder em nós mesmos, é por causa de Jesus, é porque Jesus está vivo. E vocês têm aqui hoje 2 homens que têm ministério nessa área de cura que vão orar por você. Então, qualquer que seja a sua necessidade, coloque a sua fé em Jesus. Não limite Deus hoje. É um momento de fé. Que você possa fazer como aquela mulher hemorrágica lá de Marcos 5, como o pastor contou aqui, que ela disse no seu coração, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Então, que você possa dizer isso no seu coração hoje. Eu vou ser curado nessa live. Chegou a hora da minha cura. Chegou o momento da minha cura. E nós podemos orar assim, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Esse mesmo Jesus que curou aquela mulher hemorrágica, e naquele mesmo capítulo ressuscitou a filha de Jairo, esse mesmo Jesus que fez todos esses milagres que nós relatamos aqui, ele continua curando hoje. E nessa live não vai ser diferente. Não importa se você até está assistindo depois, porque o poder de Jesus não é limitado pela distância e nem pelo tempo. Você pode até ouvir essa oração daqui 100 anos, se Jesus não tiver voltado. Se você ouvir com fé, você vai ser curado. Porque quem cura não é o pastor Ricardo nem Rubens Cunha, é Jesus. E Jesus está vivo. Então eu quero desafiar você. Se você crê que Jesus Cristo de Nazaré pode te curar, coloque agora a mão no lugar da sua enfermidade. Em nome de Jesus, coloque a mão onde tem um caroço, onde dói, ou se você tem alguma pessoa enferma na sua casa, coloque a mão sobre ela agora. E no nome de Jesus, nós vamos orar junto. E Deus vai fazer milagres. Está pronto? Vamos começar a orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo pelo seu poder de cura divina. Eu te louvo, porque a Bíblia diz, Senhor, que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e se Jesus levou, nós não precisamos levar. Então, Pai, cada enfermidade, cada dor, cada doença nos nossos corpos é ilegal, ela não tem o direito de estar aí. E por isso, no nome de Jesus, nós tomamos autoridade contra essas dores, contra essas doenças, e ordenamos que saiam em nome de Jesus de Nazaré agora. Saiam. Senhor, eu clamo agora, libera unção de cura divina sobre todas as pessoas
que estão sintonizadas, conectadas com esta live, no Facebook, no YouTube, onde elas estiverem, que haja agora, Pai, uma explosão de milagres, de cura divina na vida de cada uma dessas pessoas. Toque elas, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, e arranca toda dor, toda enfermidade, todo caroço, todo câncer. Em nome de Jesus, meu Deus, vai curando olhos, cura ouvidos, abre surdos, tirando zumbidos, Senhor, em nome de Jesus, faz olhos cegos verem. Toca agora braços e pernas e mãos e pés, cura doenças nos ossos, em nome de Jesus, cura doenças no sangue, cura doenças em órgãos internos, arranca problemas de estômago, de coração, de intestinos, cura nos rins, meu Deus, em nome de Jesus, toda dor, toda doença vai batendo em retirada agora. Espíritos de enfermidade, eu estou falando com vocês, em nome de Jesus, eu tomo autoridade agora contra todo espírito de doença, e eu ordeno, solte essas pessoas e saiam agora, dores saiam, caroços desintegrem-se, em nome de Jesus, doença na coluna saia. Deus está curando agora. O Senhor me fala de alguém que estava com um problema na coluna, um problema no nervo ciático. Esse nervo está desprendendo agora, onde o nervo estava sendo pinçado, está soltando agora. Em nome de Jesus, dor saia. Seja curado agora. Em nome de Jesus, receba a sua cura, receba o alívio, receba o seu milagre. E agora, em nome de Jesus, coloque a sua fé em ação. Faça o que você não podia fazer antes. Em nome de Jesus, agora, faz aí o que você não podia fazer. Se você não podia levantar o braço, levante o braço em nome de Jesus. Se você não podia ver, abre os seus olhos e veja. O poder de Deus para curar está tocando pessoas. O poder de Deus para curar está tocando a sua vida agora. Receba o seu milagre. Onde você estiver, em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Se você não podia ver, abre os olhos e veja. Se você nome de Jesus. Ouça. Se você não podia andar, levanta e anda. Se não podia mexer o pé, mexa o pé agora. Em nome de Jesus, alguém que estava com a perna doendo, um problema na perna direita, Jesus está tirando o problema dessa perna agora. Ser curado. Perna, volte a funcionar normalmente. Em nome de Jesus. Eu libero cura, nós liberamos cura agora sobre a sua vida. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. E onde você estiver, eu quero que você faça algo para mim. Vai testar o seu corpo. Teste agora, em nome de Jesus. Começa aí, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, mexe aí no seu corpo, onde você não podia mexer, testa. E se você foi curado, eu quero que você coloque o seu testemunho nos comentários. Coloque o que aconteceu. Coloque o que aconteceu na sua vida. Glorifica a Deus por meio do seu testemunho. E também nós vamos ser encorajados em saber o que aconteceu com você. Em nome de Jesus, coloque o seu testemunho aí. Se você está com alguém nessa live, peça essa pessoa para fazer o que não podia fazer antes. Em nome de Jesus, desça seu corpo agora e dê o seu testemunho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e receba o seu milagre. Amém, em nome de Jesus. Nós temos alguns nomes aqui, querido. Olha, Benjamin, Elizabeth, Atílio, Jaqueline, Celina, Lidório, Rosana, minha mãe também está aqui, Marildes, Eusa, Viviane, Lia, Rogério, Alcides, Ana Letícia e Marcos. Que em nome de Jesus haja cura sobre eles agora. Em nome de Jesus, sobre esses nomes que foram colocados, nós ordenamos agora cura do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, cada célula, cada músculo, cada nervo, cada osso, cada órgão seja completamente restaurado na autoridade do nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, eu concordo com esta oração e ministro cura sobre essas pessoas. Em nome de Jesus. Nós abençoamos essas vidas para serem libertas e restauradas em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, vamos dar mais uns minutinhos, ver se alguém fala aqui alguma coisa. Enquanto isso, me conta. Glória a Deus, né? Amém. Finalizando aqui, glória a Deus, amém. Me conta alguma experiência que te marcou nessa questão de cura. Algum lugar que você esteve, algo que foi assim marcante. Porque, claro, você já viu muitas, né? Nós que estamos no ministério já vimos. Eu estou há 10 anos já com o Desafio de Elias. A gente até perde a conta de tantos milagres que a gente já viu, mas sempre tem um caso ou outro que nos marca. São muitas histórias. Eu vou contar algo mais recente,
que aconteceu até, foi na Etiópia. Eu estava no interior da Etiópia, e na cruzada nós tivemos tantos milagres lindos, pessoas que tinham problemas mentais, enlouquecidas, que estavam amarradas com corda, que foram soltas e chegaram dando testemunho que agora estavam lúcida. Mas um dia, porque lá a cruzada é durante o dia, e quando anoitece as pessoas vão embora. O diretor de cruzadas chegou até mim e disse assim: evangelista, tem um pessoal ali, trouxeram um homem semi-morto, e eles estão dizendo que não vão desistir do milagre. Quando o irmão sair aqui da cruzada, ora por eles. Eu disse, claro, oro. E eu vi de longe, sabe, pastor Ricardo, um lençol estendido, um homem deitado e pessoas em volta. E eu até demorei a sair, porque o culto estava terminando. Quando eu saí, tinha muita gente em volta da plataforma. Eu fui orar pelas pessoas. E até que terminou, e a gente entrou no carro, já estava escurecendo, e a família lá esperando. Quando nós chegamos, já estava escuro, o carro precisou ligar o farol para iluminar. Uhum. E eu desci, eu estava com meu filho, um missionário americano, Randy Smith, e quando nós chegamos ali, a pessoa deitada e coberto a cabeça. E alguém me disse em inglês, esse homem teve 2 cirurgias na cabeça e ele não tem movimento nenhum. Quando eu levantei o lençol da cabeça dele, o homem estava com o olho aberto, boca aberta, sem reação nenhuma. O farol do carro estava bem em frente a ele, batendo no olho dele, e não teve movimento nenhum. E quando eu toquei o homem, ele estava gelado. O homem tinha morrido. Uau! Meu Deus, o homem morreu. Estava que nem Pedro em Dorcas, né? Falei, e agora? E eu disse para a equipe, falei, vamos orar. E nós pusemos as mãos e começamos a clamar. De repente, o homem teve um movimento. Quando ele moveu, houve uma explosão de fé, de unção. Foi uma experiência extraordinária. A gente sentiu a presença de Deus, sentiu o poder de Deus ali. E nós começamos a clamar, o homem foi voltando assim, e aí eu puxei aquele lençol, o corpo dele já é todo encolhido, eu disse, mexa as pernas em nome de Jesus. Ele conseguiu mexer uma perna. Aí nós continuamos orando, mexa a outra em nome de Jesus. Ele mexeu a outra. Quando ele mexeu as 2 pernas, eu fiquei de pé, peguei ele pelo braço e disse, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem ficou de pé e começou a andar. A família gritava, a família pulava, a família chorava. Foi um momento de comoção. Eu chorava, toda a equipe comovida, porque a presença de Deus foi muito intensa. Então foi um milagre ali de ressurreição. O homem provavelmente morreu a caminho, ou já, né, ele estava semi-morto na casa dele, e a família sem esperança levou ele para a cruzada. E ele morreu ali, e Jesus o ressuscitou. Então foi tremendo experimentar. E é tremendo como vocês estavam na cruzada, o nível de fé está elevadíssimo, né? E agora eu quero mais, estou orando a Deus para ressuscitar mais morto nas cruzadas, em nome de Jesus. Eu ainda não tive essa experiência, né, da ressurreição, mas o pastor William Law, ele conta uma experiência que ele teve. O William Law é o fundador do Desafio de Elias, né, que mora em Houston, aí nos Estados Unidos, e o Desafio de Elias nasceu nas selvas da Indonésia, né, enquanto eles eram missionários lá. E na época, na década de 80, para visitar as pessoas, era tudo de barco e levava 2, 3 dias para chegar num lugar. E eles receberam, num dos vilarejos que eles pregavam, cuidavam, né? Eles receberam, e vamos só contar aqui um testemunho que o Jonas, né, o evangelista Jonas, está dizendo que a mão está com uma temperatura diferente, ele estava com dor na mão, está dizendo que está com uma temperatura diferente, aleluia, que está melhorando, né? E a Marisa Ishimoto, ela disse aqui, olha, tinha muita dor na lombar, muita dificuldade de me virar na cama e de me levantar também. Fiz o teste agora, não sinto nenhuma dor. Glória a Deus, obrigado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Testemunho dela aqui na tela. Então, querido, glória a Deus, esse é o nosso Deus. Amém? Mesmo Hebreus 13, né? O mesmo ontem, hoje, sempre. Não muda, continua fazendo.
E aí o pastor William Lau, ele conta esse testemunho, que havia esse vilarejo que eles, né, visitavam, faziam um trabalho, e de repente eles receberam, imagina, na década de 70, de 80, quanto tempo que levava para receber a notícia de que alguém estava enfermo. E pediram para eles que eles fossem orar por um homem conhecido deles que estava enfermo. E eles foram, pegaram o barquinho, 3 dias de viagem, e chegaram na casa da pessoa. E na Indonésia existe um costume que é o seguinte: quando alguém morre, não é que nem aqui no Brasil, que eles ficam velando o corpo, né, em volta da pessoa. Não, eles deixam o corpo num cômodo e eles ficam no outro. E aí ele disse que quando eles chegaram na casa, né, eles entraram na casa e o pessoal chorando. O que eles pensaram? Ele está muito mal, tá muito ruim, vamos lá orar por ele. E aí a Lucille, que é a esposa do pastor William Lau, ela, na hora que ela entrou, digamos, vou usar um nome aqui, eu não sei que nome era, vamos dizer João. Ela entrou e só falou: João, levanta, nós chegamos, levanta. Mas eles achavam que ele estava mal, doente. Só que já fazia um dia que ele estava morto. Meu Deus. E a família não contou. E nisso que ela falou: João, levanta. Ele levantou da cama, sentou aonde ele estava, e pela falta de oxigenação, os olhos todos brancos, né, perdeu a visão, ficou cego, e aí eles foram e puseram as mãos, a visão voltou. Eu sei que depois eles contam que demorou um tempo para entender o que tinha acontecido, que eles não sabiam que ele estava morto já há um dia. Mas como ela chegou com tanta certeza de que Jesus iria curá-lo, ela chegou e deu uma ordem para ele: João, levanta em nome de Jesus. Ele foi ressuscitado. E isso faz parte dos sinais. Marcos 16 fala, né, que os mortos são ressuscitados. Ela chegou e deu uma ordem para... Amém? Milagres de Deus, aleluia. Aleluia. Deus, querido. Aleluia. Amém, querido. Estamos chegando aqui na reta final, tá bom? E eu estou colocando aqui na tela o telefone para quem quiser pedir o jogo de cartões lá no Vale da Bênção, tá? No Movimento Nacional de Evangelização. Eles têm o jogo de cartões com as cidades menos evangelizadas do sertão nordestino. É só entrar em contato com esse número que você vai receber esses jogos de cartões para orar, interceder, compartilhar com outras pessoas. E com certeza o sertão precisa da nossa intercessão. Amém? Glória a Deus. Você também que quer seguir o evangelista Rubens Cunha, coloquei aqui o Instagram, tá certinho? Obrigado. Tá certinho, é isso mesmo, obrigado. Entra lá para poder ver o que ele tem feito. Rubens, você também faz cruzadas na África, né? Já foi para vários lugares na África. África, Ásia, América Latina, praticamente o mundo todo. 42 países já. 42 países, querido. Então, siga esse homem de Deus, acompanhe o que Deus tem feito. Essa é uma área, um ministério que a gente ama, e nós ficamos muito felizes quando nós encontramos homens e mulheres tementes ao Senhor que têm obedecido o chamado. Amém, querido? Muito obrigado por esse tempo, por ter dedicado esse tempo aqui conosco. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seu ministério, te prospere cada dia mais e que te leve aí para muitas outras nações depois dessa pandemia. Amém. Em nome de Jesus, eu acredito que a hora que isso acontecer vai vir um avivamento aí grande. Eu creio. E muito obrigado, viu, pastor Ricardo, por me receber aqui. Um abraço para todas as pessoas aí que estão nos ouvindo. E uma honra para mim estar aqui. Fico agradecido pelo convite. E em nome de Jesus, vamos nos preparar para, quando passar isso aí, ganharmos algo. Mas vamos logo começar. Tá? Depois eu vou lhe mandar aí a estratégia de cruzada digital que nós estamos preparando. Manda sim, para eu conhecer e poder atuar em alguma coisa também, compartilhar e, né? Em nome de Jesus. Tá bom, querido? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Abraço, então. Paz. Deus abençoe, paz, querido. Você que nos acompanhou até agora, que o Senhor te abençoe também. Você tenha aí uma noite de graça, de paz, de misericórdia, de favor do Senhor. Compartilha essa live. Daqui a pouco eu vou mandar ela lá para o YouTube, para o meu canal, Pastor Ricardo Bueno. Copia o link, manda para pessoas, e que nós cremos que muitas pessoas precisam ser despertadas para o sertão nordestino. E você pode ser um canal
para ser um instrumento de Deus, para que pessoas conheçam a necessidade do sertão e, agregado a isso, sejam também ministradas com uma palavra de cura por meio dessa live aqui. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Graça e paz. Amém? Tchau, tchau, querido. Amém? Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Amanhã, no mesmo horário, nós temos aqui o pastor Dejair, que vai estar conversando comigo, falando como que tem sido a atuação dele, né, do ministério no sertão nordestino. Convide pessoas, marque pessoas, vai ser um tempo abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.